nossos corações, ao nosso espírito. Aquilo que nesse momento a nossa mente esteja cativa, aquilo que tu vai fazer. Nós te amamos, Espírito Santo, nós te amamos. Tua presença é tudo em nossa vida. Fala aos nossos corações. Renova a nossa mente através da tua palavra. Transforma, Senhor, nosso entendimento. Fala conosco, Espírito Santo. Fala com cada um. Em nome de Jesus. Fique à vontade. Sente-se. Vocês estão bem? Que momento precioso. E agora a gente vai dar sequência em algo que a gente já tem falado, em uma série que tem ministrado muito aos nossos corações, e temos a certeza que tem ministrado no coração de vocês também. Nós iremos ver, acaba sendo uma peça que no final da série nós iremos ver o quadro incrível que Deus está formando nos nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre dificuldades e desafios do nosso propósito. Mas antes de nós iniciarmos esse assunto, eu quero trazer do nosso último encontro, onde o pastor Josias ele compartilhou sobre o que é um propósito. Vocês estão lembrados? Quantos estavam aqui no último Wave? Levante a mão mais alto para nós vermos. Então vamos. Que bom que você voltou. Você que não veio, que bom que você está aqui. Não perca nenhuma série, nenhum encontro. Como comentei, cada um é um pedaço daquilo que nós estamos construindo. Venha, participe. No final você vai ver essa obra-prima daquilo que Deus está fazendo. Então, no último encontro, o pastor Josias ele compartilhou sobre o que é propósito. Rapidamente eu vou ler, porque foi uma citação dele. Ele comentou: propósito é aquilo que alguém se empenha, sendo totalmente consumido, num misto de alegria, prazer, persistência e zelo, criando uma conduta, um estilo de vida, sendo apresentada e colocado à vista de todos. Propósito é o motivo de vivermos. Sem não há por que nós vivermos. Então, com essa definição de propósito, nós iniciamos o nosso momento de hoje. Destacando que Mark Tai, um dos palestrantes norte-americanos, ele fala que existem dois momentos extremamente importantes na vida de uma pessoa. O primeiro deles é quando ele nasce. O segundo é quando a gente começa a nascer. Com esse entendimento, com essa definição, a gente começa a avançar e compreender algumas coisas de Deus para as nossas vidas. Nós compreendemos que cada um de vocês que está aqui, todos, tem um propósito muito específico. Salmos
139, o salmista comenta: como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito. Ó Deus, é impossível enumerá-los. O salmista está compartilhando conosco que Deus, antes mesmo de nós nascermos, Ele já tinha escrito tudo aquilo que Ele planejou para nós. Mas aí a gente começa a entender um pouco desse propósito, mas a gente não consegue viver ele. Por que a gente não consegue ver? Porque a gente encontra dificuldades e obstáculos. E antes de nós adentrarmos a esses obstáculos, a esses desafios, essas dificuldades, nós vamos compartilhar uma ótica. Existem inúmeros os desafios, existem inúmeros os obstáculos. Nós vamos seguir uma linha de pensamento. Essa linha de pensamento, ela não vai de forma alguma exaurir todos os possíveis desafios que nós vamos encontrar, de forma alguma. Nós queremos apenas explorar aqueles ao qual nós mais vemos que tem parado de nós avançarmos em direção àquilo que Deus planejou para nós. Algumas vezes nós não conseguimos viver aquilo que Deus desenhou. Muitas vezes por causa que nós nos deparamos com alguma situação ao qual nós não sabemos como reagir. Para nós começarmos a E aí a gente destaca duas palavras que são extremamente importantes para nós começarmos a compreender. Quais são as dificuldades, os desafios que têm nos distanciado desse propósito? Essa é uma pergunta que muitos fogem, mas ela é extremamente importante para quem quer viver o seu propósito em Deus. Porque nós precisamos ter a ciência daquilo que está nos impedindo de avançarmos e de cumprirmos esse propósito. Existem alguns palestrantes e eles comentam: a pessoa sábia é a pessoa que sabe fazer a pergunta certa. E essa é uma das perguntas que nós precisamos fazer. O que tem sido desafio para que eu possa avançar em direção ao propósito da minha vida? É uma pergunta que muitas vezes nós negligenciamos por medo da resposta. Muitas vezes nós já sabemos a resposta, mas mesmo assim nós negligenciamos em fazer, porque a resposta vai querer uma reação, senão será somente teoria. O ambiente onde nós nascemos, onde nós crescemos, ele nos desenvolve, e eles têm uma grande influência na pessoa que nós somos. Isso, acredito que não é novidade para nenhum de nós, mas o X da questão é que chegará um momento em nós teremos que responder com nossas decisões à situação que está à nossa frente. Existem situações em que a forma como nós crescemos, a forma como o ambiente onde nós estamos, eles vão nos direcionar, influenciar para a decisão que nós vamos tomar. Mas existe um momento e esse momento vai chegar para todos nós, que nós não podemos deixar que a influência da onde nós nos desenvolvemos ou das pessoas que estão próximos a nós tome a resposta da nossa vida. Vai chegar um momento em que a resposta vai ter ser de nós mesmos, que o ambiente onde está sobre mim e eu preciso corresponder de forma diferente que o ambiente onde eu fui criado. A natureza adâmica, o velho homem, muitas vezes ele foge dessa pergunta. Nós vemos isso em Gênesis 3,14, quando Adão fala: foi a mulher que tu me destes. Deus fez uma pergunta: aonde tu estás? O que aconteceu? Foi a mulher que tu me destes. Ele terceirizou aquilo que era a responsabilidade dele na resposta. E muitas vezes nós também fazemos isso. A pergunta, ela chega e nós corremos em dar a resposta. Eu quero compartilhar com vocês que a ótica ao qual nós vemos essa situação, ela vai influenciar diretamente a resposta que nós vamos dar.
A forma como eu vejo algo, ela vai me influenciar na forma como eu vou responder aquilo. Vou citar 2 exemplos práticos e você vai entender. A nossa ótica, quando nós falamos de vir para o Wave, ela tem 2 ramificações. Eu posso ter a ótica de ser apenas mais um encontro, ou eu posso ter uma outra ótica, será um encontro que poderá transformar a minha vida. Outro exemplo é sobre o direct. Eu posso ter uma ótica, será apenas mais um momento de bate-papo, ou eu posso ter uma outra ótica, que será um momento, um encontro onde eu irei receber dos meus irmãos, eu irei aprender com eles e eu irei crescer com eles. A pergunta vem e a resposta vai ser conforme a ótica que nós temos com a situação. A forma como eu interpreto é totalmente influenciada pela forma ou por aquilo que toma conta da minha vida em todos os momentos. O texto de que nem os dias que nós temos nos 12:2 nunca foi tão forte para ser vivido que nem os dias que nós temos hoje. Deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança de mente, do seu modo de pensar. A ótica, ela precisa ser sempre equilibrada com a palavra de Deus nas nossas vidas. Os desafios que eu e você vamos passar em direção ao propósito, eles precisam ser respondidos com a declaração do que a palavra diz. Não é a declaração do ambiente onde você cresceu, não é a declaração das influências que tem sobre a sua vida, é a declaração do que a palavra de Deus diz para o teu propósito. E agora a gente entra no texto base dessa ministração, Hebreus 12:1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e de todo o pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Ao longo dessa ministração, eu quero que você visualize uma corrida de 100 metros, uma corrida de 200 metros, onde nós temos pessoas que têm uma performance absurda, mas precisam superar alguns obstáculos dessa corrida. Cada ponto que nós vamos comentar será uma parte da corrida que nós estaremos imaginando. Nós iremos superar todos eles, e no final, nós alcançaremos o nosso objetivo. Assim como um atleta é ser o vencedor, assim como um atleta é chegar lá e estar no pódio, o nosso objetivo nesse momento é que no final nós possamos ter clareza dos obstáculos que nós vamos superar para cumprirmos o nosso objetivo, para cumprirmos o nosso propósito. Como nós vivemos. Então, que propósito é o motivo pelo qual nós vivemos? Amém? Amém? Está aqui? Nós entendemos então que propósito é ser um excelente pai, é ser uma excelente mãe. Nós entendemos que propósito é ser um excelente filho, é ter uma família forte. Sim, isso é um propósito. Nós entendemos que propósito pode ser também como o ministro da palavra, o ministro do louvor. Você escrever canções que vão impactar a nossa geração. Nós entendemos que propósito também pode ser algo que vai fazer de você um grande pesquisador, vai fazer de você um grande professor, vai fazer de você um grande cientista. Isso pode ser também o seu propósito. Nós entendemos também que propósito pode ser algo que vai te levar a ser uma autoridade política. Nós entendemos que vai fazer você a ser um embaixador, vai ser você um juiz, vai ser uma pessoa de governo. Nós entendemos que o propósito pode ser você influenciar uma geração, você entregando para uma geração algo de valor e algo de qualidade. Nós entendemos que propósito pode você ser um escritor, você ser um roteirista, você escrever lindas histórias que Deus vai te contar.
Tudo isso faz parte de propósito. Você pode ser um empreendedor, você pode ser um empresário, você pode ser um investidor, um CTO, um CEO, por causa do seu propósito. Mas agora vem tudo isso que nós comentamos, daquelas que nós precisamos fazer. Dentre tudo isso que nós comentamos, foi falado de pessoas de influência incrível, pessoas que nas suas áreas são referência para uma sociedade. Quantos gostariam de ser pelo menos um desses que nós comentamos? Quantos gostariam de pelo menos numa dessas esferas serem a pessoa de referência? Vocês gostariam? Eu gostaria. Deus já compartilhou comigo a esfera ao qual eu estarei me envolvendo. Mas aí vem a pergunta-chave, que eu e você, quando descobrimos o nosso propósito e aonde nós estaremos, o que esse propósito estará contribuindo no reino de Deus? Queremos ser empresários para quê? Eu quero ser um influenciador para quê? Eu quero ser alguém de governo para quê? Para que nós queremos? Quando nós comentamos sobre propósito, quando nós comentamos dos planos maravilhosos que Deus tem para a nossa vida, muitas vezes nós vamos ao êxtase. Muitas vezes nós nos alegramos, o coração ferve, dá vontade de pular, correr. E é isso que Deus quer. Porém, o sentimento que te move para você viver o propósito é extremamente importante. O sentimento que nos motiva para vivermos com intensidade o nosso propósito, ele pode ser um catalisador. Ele vai acelerar ou ele pode me afastar do propósito. Quando nós venhamos possíveis propósito, quando nós venhamos falar sobre todas essas possíveis atividades que nós possamos como cristãos estar, quando você ouve a palavra propósito, se o sentimento que move o nosso coração não for um sentimento altruísta, um sentimento que é em prol das pessoas, que vai fazer algo sem esperar um benefício próprio ou uma recompensa, desculpa. Você pode viver esse propósito, mas ele não vai ser pleno. Você vai ser a pessoa mais inteligente no seu propósito, mas você não vai vivê-lo de forma plena. Não vai. Em Jesus, nós vemos a figura de alguém que viveu o seu propósito e que tem muito para nos ensinar. Em Mateus 4:9 nos diz: e disse-lhes, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus sabia que ele iria estabelecer um governo. Jesus sabia que as pessoas iriam se inclinar a ele em adoração. Mas se o sentimento de Jesus não estivesse claro, ele poderia muito bem ter se inclinado para a oferta de Satanás. Ele tinha plena ciência de que o propósito dele era movido por um sentimento chamado amor. E aqui a gente encontra o primeiro obstáculo para que nós não venhamos viver o propósito: a falta de amor. Nós queremos muitas vezes viver as coisas extraordinárias de Deus, mas o amor para nos movermos nessa direção.
Em Lucas 24, 22 e 42, Jesus diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nesse momento, Jesus mostra para nós qual que é a resposta que deve ter quando nós fazemos a pergunta do que nos move. Jesus não olhou apenas para o sentimento dele, ele falou: Senhor, seja feita a tua vontade. A tua vontade sobre a minha vida. E qual que era a vontade de Deus? Aonde nós encontramos um versículo muito falado, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus entendeu o caminho do seu propósito, e ele entendeu que para viver o seu propósito de forma plena, ele precisava manifestar o sentimento e mover-se em amor. Porque movendo-se em amor, ele estava cumprindo o que o Pai havia estabelecido. Jesus, ele foi consumido pelo seu propósito, e o seu propósito era movido por amor. João 1:12 nos diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O teu propósito é para você, mas entenda uma coisa: ele é para o outro também. Quando você vive o teu propósito em Deus, outras pessoas são alcançadas. O propósito é para você, mas é através de você que outras pessoas serão alcançadas. E essa compreensão através de você precisa ser movida pelo amor. Por que você quer viver com tanta intensidade o seu propósito? É porque você ama as pessoas, ou é porque você ama a si mesmo? Se nós queremos viver o nosso propósito, e nesse propósito eu não entendo que há uma outra pessoa também, nós não estamos servindo o corpo de Cristo, nós estamos servindo o nosso próprio desejo, o seu desejo egoísta. Esse é um dos obstáculos que nós precisamos superar na nossa caminhada. A falta de amor, a falta de querer viver com intensidade, porque outras pessoas serão alcançadas. O propósito de querer ser céu manifestado na terra, para que realidades de pessoas sejam transformadas. O desejo de ser uma pessoa de referência, para eu poder abençoar outras pessoas. Jesus ensinava muito com exemplos, muito. Em Mateus, no final do livro de Mateus, Jesus instrui os seus discípulos a irem fazerem mais discípulos, pregar às nações. Ele estava compartilhando com os discípulos qual era o propósito. Os discípulos compreendiam da ida do Senhor ao céu. Os discípulos compreenderam muito bem essa verdade. Transmitiram essa verdade para todos aqueles que estavam próximos a Ele. Eles começaram a viver o plano de Deus para a vida deles, porque eles receberam uma instrução, eles conheceram o seu propósito. Com esse entendimento, que Deus
compartilhou com os discípulos o propósito de fazerem mais discípulos, eles receberam isso e avançaram em direção, nos tornando discípulos também, porque nós somos discípulos de Cristo. E aqui, agora, existe uma forma de nós respondermos a pergunta: o que nos move? O que move para que eu possa viver em direção ao propósito? João 13:35. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. A marca de um discípulo que vive o propósito é o amor. Se você está vivendo o seu propósito, mas você não se move em amor, cuidado, você ainda não passou o primeiro obstáculo. Se você se entregou ao seu propósito, mas ainda não se move em amor, há uma grande probabilidade de você não viver ele de forma plena. Há uma grande probabilidade de você desacelerar aquilo que Deus tem preparado para você. Ele é o elemento mais importante para que nós venhamos viver o nosso propósito. Se nós compreendermos que o amor é o elemento mais importante, a falta dele é a nossa fraqueza. Se amar as pessoas é um acelerador do meu propósito, a falta de amar as pessoas é um desacelerador. Todos os dias nós devemos estar nos perguntando o que nos move. E eu não estou aqui para apontar o dedo, não. Eu estou aqui para junto nós refletirmos por que nós queremos tanto viver o propósito. Por que eu me entrego tanto para viver isso? Se não for por amor, nós precisamos, como comentado na última ministração, recalcularmos a nossa rota. Compreendemos então que é extremamente importante o amor para o nosso propósito. Sim? Amém? É importante ou não é? Porém, os obstáculos eles ainda continuam. Os obstáculos eles permanecem ainda na nossa pista de 100 metros, na nossa pista de 200 metros. Muitas vezes nesse avanço, nós temos a honra e a alegria de ter inúmeras referências para que nós possamos buscar. Pessoas que entenderam o seu propósito e movem-se em amor. Porém aqui nós encontramos um segundo obstáculo: a falta de identidade. Nós vemos tantas pessoas que ainda não encontraram quem são em Deus, buscando as referências na construção de quem são. Quando nós não sabemos quem nós somos em Deus, nós passamos a construir um personagem de quem eu acho que eu sou. Quando eu não sei quem eu sou em Deus, eu pego características de várias pessoas e eu monto alguém que eu acho que eu sou. Quantos de vocês aqui conhecem a história daquele ser chamado Frankenstein? Quantos conhecem? Quantos conhecem, gente? Bastante gente. Resumidamente, um cientista no seu laboratório pegou inúmeras partes de pessoas e construiu um ser. Qual foi o problema disso? Ele pegou característica de várias pessoas que no final
não permitiram identificar o que era aquilo. As pessoas não conseguiam dar uma identidade para ele, porque ele tinha um pouco de cada um. Com isso, as pessoas começaram a chamar ele de monstro, pela sua falta de identidade. E nós sabemos que um monstro, ele assusta, ele afasta, ele distancia. A nossa falta de identidade e a nossa tentativa de construir alguém nos afasta de nós vivermos o nosso propósito. O nosso propósito, ele está em quem Deus desenhou para que nós venhamos ser, não na pessoa que nós desenhamos. Ou seja, não naquela que eu estado aqui, a bênção está sobre a pessoa que Deus desenhou que eu seja, não naquela que eu desenhei. Mas daí você pode me dizer que eu já ouvi algumas vezes essas afirmações. Mas Marcelo, não há problema nenhum em eu pegar as características de outra pessoa. Afinal, existe aquela teoria que você é a média das 5 pessoas mais próximas a você. Eu concordo. Nós somos a média das 5 pessoas mais próximas a nós. Mas aí a pergunta que vem para nós: se eu não sei quem sou, quem eu garanto que essas 5 pessoas refletem a minha identidade? Se eu não sei quem sou em Deus, quem garante que a média dessas 5 pessoas estão me aproximando de viver o meu propósito e elas não estão me afastando? A falta de identidade vai fazer eu montar inúmeros cenários, e talvez nenhum desses cenários é o plano de Deus para a minha vida. Nós precisamos compreender que sim, nós somos seres influenciáveis. Se nós não fôssemos seres influenciáveis, não teria necessidade do Espírito Santo influenciar as nossas vidas. Porque se Ele não pode nos influenciar, por que haveria necessidade de Ele habitar dentro de nós? Nós somos seres influenciáveis porque Jesus orou dizendo: venha o teu reino, ou seja, uma influência externa. Paulo falou: sede meus imitadores. Paulo sendo uma influência para uma geração. Mas o grande problema é que a falta de identidade faz eu ser influenciado por alguém que não está relacionado com o meu propósito. Eu posso me tornar uma pessoa totalmente no que Deus planejou para mim. E agora o impacto disso: eu formo uma identidade que não é o propósito de Deus. Eu não vou viver o propósito de Deus. Consequentemente, outras pessoas não serão alcançadas pelo meu propósito. Lembra, teu propósito é para alcançar pessoas. Se eu não vivo o meu propósito, eu não alcanço as pessoas. É simples. É muito simples, porém de um impacto absurdo a falta de nós não compreendemos a nossa identidade. Nós avançamos. A nossa corrida ela continua. Superamos a falta de amor. Superamos a falta de identidade. E nos deparamos agora em algo que muitas vezes paramos: o medo. Por inúmeras vezes, eu já fui parado pelo medo. Por inúmeras vezes o medo veio sobre a minha mente. Por fração de segundos, se eu não tivesse alguém junto que entendesse o propósito e contribuísse para que eu vivesse, eu poderia muito bem ter parado. Aqui é apenas um impacto
da influência e da falta de identidade. Se eu não tivesse próximo de pessoas que estão relacionadas ao meu propósito, o medo poderia ter me parado. E quantas pessoas você conhece que pararam por causa do medo? Não mais, pararam. Somente pode vir inúmeras pessoas que outra hora estavam aqui, agora não estão mais. Pararam pelo medo. Os discípulos pararam pelo medo. João 20:19, ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo. Os discípulos que andaram 3 anos e meio com Jesus pararam por causa do medo. Mas aí você pode falar, Marcelo, naquela época, nesse momento, o Espírito Santo não estava habitando dentro deles ainda. Concordo. Então agora que o Espírito Santo habita dentro, por que nós estamos parando? Se eu olho para os discípulos e falo, claro, o Espírito Santo não habitava dentro deles. Mas se agora ele habita dentro de nós, por que muitas vezes nós paramos? Porque nós damos ouvidos para ele. O medo, ele é uma influência maligna. O medo, ele é um espírito maligno que vem e tenta atacar a nossa vida. Nós precisamos lutar com ele, não dar ouvidos para ele. Quando nós damos ouvidos para ele, nós paramos, nós não vivemos o propósito. Quando nós paramos e damos ouvido para ele, nós nos distanciamos do propósito. Quando nós paramos e damos ouvidos para ele, outras pessoas deixam de ser alcançadas. Em todo esse momento que a gente está conversando, eu vou remeter sempre que o obstáculo que nós não superamos irá impactar a nossa vida, mas a vida de outras pessoas. Porque nós precisamos compreender que o propósito que nós temos não é outras pessoas também. O propósito que nós temos é para outras pessoas também. A história continua então, e nós vemos em outro momento, após Jesus aparecer para eles, eles se levantando. Os discípulos não mais recuando, avançando. E depois nós começamos a entender o porquê disso. E nós entendemos quando Paulo fala a Timóteo. Pois ele não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder e autocontrole. É no momento de medo que nós devemos declarar a palavra de Deus. Que nós devemos declarar as verdades e crer. Que nós devemos estar conectados com pessoas que nos levam para mais perto do nosso propósito. Quando eu não me afasto, ou melhor, quando eu afasto o medo, que está aqui, declarando a palavra de Deus, inúmeras incertezas começam a aparecer na nossa mente. E as incertezas que aparecem na nossa mente, elas impactam diretamente o que nós iremos viver. O medo que nós não enfrentamos hoje, ele apaga o propósito que nós vamos viver amanhã. O medo que nós não superamos hoje, ele me distancia do que eu posso viver amanhã. Mas então, como que nós podemos afastar o medo? Aqui vem uma conexão incrível do primeiro obstáculo que nós superamos. 1 João 4, 17 e 18. O amor se torna, permanecemos em Deus. O nosso amor se torna mais perfeito. O versículo de número 18 nos dá a chave para vencermos o medo.
esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo o medo. Quando o medo soprar no nosso ouvido, nós devemos lembrar que o perfeito amor afasta. É o amor pelas pessoas que serão alcançadas pelo nosso propósito que vai fazer com que nós venhamos superar o medo. Não será outro sentimento a não ser o amor. Isaías 41:10. Deus falando aos nossos corações. Esse é um dos versículos que, quando a gente ficar com medo, a gente tem que correr para ele. Não tenham medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois sou seu Deus, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar. A minha mão vitoriosa vai te sustentar. John Bevere tem uma frase que é extremamente poderosa. O medo, ele expõe uma área da nossa vida que nós não entregamos ainda para Deus. E essa área, eu ainda sou o Senhor. Nós só temos medo em alguma situação, porque Deus ainda, aquela área, eu sou o Senhor daquela área. Porque naquela área, eu ainda sou o dono, e eu não entreguei para Ele. Continuando a corrida. Estou no tempo? Vocês me ajudem. Um outro ponto, um outro obstáculo, a insegurança. Quantas pessoas, muitas vezes nós ouvimos falar que se sentem inseguras em viver aquilo que Deus tem planejado para a vida delas. Com certeza você, em algum momento, já sentou com alguém, começou a conversar com ela e ela comentou sonhos e projetos que ela tinha. Mas ela via aquilo algo tão distante que ela não se sentia segura de avançar. Esse é um dos obstáculos também que muitas pessoas acabam ficando, que muitas pessoas acabam parando, pela insegurança de avançar, pela insegurança de que elas podem e devem continuar, a insegurança de que aquilo é para que elas vivam, e elas acabam se distanciando, parando a corrida e literalmente não avançando. Inúmeros são os projetos que Deus compartilha conosco. Grande são as coisas que Deus tem para a nossa vida. Se você não acredita nisso, há algum problema. Porque se nós servimos a um Deus grande e poderoso, o plano dele para a nossa vida é grande e poderoso. Se nós, com esse entendimento, nós sermos grande aquilo que ele tem, será poderoso aquilo que ele tem, nós sermos acometidos por insegurança, eu não estou confiando naquele que me deu a promessa. Aquele que nos promete é fiel para cumprir. E uma das coisas mais incríveis que Deus trabalha conosco é que os sonhos dele são sempre maiores, os projetos dele são sempre maiores. É para que a gente tenha ciência que sem ele a gente não faz. Se o projeto de Deus coubesse na nossa mente, com os nossos planos, na primeira oportunidade, nós não ouviríamos Deus no caminho que nós devemos tomar.
a primeira situação de decisão, eu não iria orar e pedir a sua direção. Eu iria eu mesmo tomar a melhor decisão. Por isso, entenda, os planos de Deus serão sempre maiores. Você pode se sentir inseguro quando comparado à grandeza, mas não pode se sentir inseguro quanto àquilo que vai ser feito. Esse obstáculo nós precisamos vencer. Como que nós vencemos isso? Eu vou citar apenas 3 formas, dentre outras possibilidades. Testemunho interior, percepção espiritual. Romanos 8,16 fala: pois que o mesmo Espírito confirma no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quando nós temos a compreensão que nós somos filhos de um Deus poderoso, eu começo a entender que Ele vai me dar segurança. Quando eu começo a compreender a paternidade de Deus e a herança que eu tenho no Pai e o interior, eu começo a viver com mais segurança. Testemunho interior, convicção de que você é filho, convicção de que há uma herança, convicção que Ele está contigo, convicção que você não está desamparado. Interior, percepção espiritual. Outra forma, voz interior, chamada consciência. Nós somos um ser espiritual, temos uma alma e habitamos em um corpo. O nosso espírito recebe os direcionamentos do Espírito Santo. O nosso espírito fala com a nossa mente, nossa consciência. E essa consciência, ela me garante, por causa dessa conexão, a segurança para me avançar. A segurança para que eu possa entrar com profundidade e intensidade nesse propósito. A voz que fala conosco, quando nós lemos a palavra de Deus, é a mesma voz que vai nos orientar e nos dar segurança. Conforme eu aprendo a ouvir essa voz através da palavra, o meu dia a dia começa a ser mais audível no ambiente espiritual. Conforme os nossos dias, nós pegarmos a palavra de Deus e compreendermos que não são apenas textos, compreendermos que ela é viva, compreendermos que quando eu leio, o Espírito transmite algo ao meu coração. Quando eu começo a desenvolver essa compreensão, meus dias começam a ser mais sensíveis ao que o Espírito Santo fala. Eu começo o meu ouvido na frequência que o Espírito Santo comunica. E assim eu não me torno uma pessoa insegura. Superando esse obstáculo, insegurança, nós caímos num obstáculo que também tem derramado de muita tristeza na nossa geração: ansiedade. A nossa geração, ela é tão rica porque hoje nós temos a dúvida de alguma coisa, nós já corremos para o Google para pesquisar sobre. Hoje nós temos uma comunicação tão rápida com uma outra pessoa através do WhatsApp. Mas no mundo espiritual, algumas coisas não acontecem tão rápidas assim. O propósito já foi que Deus tem para a nossa vida, tem um processo. Isso já foi ministrado aqui. Eu faço uma pergunta a todos nós e sejamos conscientes na resposta. Se Deus nos entregasse agora o propósito pleno na nossa vida,
nós teríamos estrutura para suportar? Se tudo aquilo que nós clamamos para Deus, Ele nos entregasse agora, nós teríamos estrutura, nós teríamos caráter, nós teríamos fidelidade, nós teríamos confiança. E apelarmos em querer viver o propósito, muitas vezes faz nós atropelarmos as coisas. E todos aqueles que correm e tentam superar um obstáculo na pressa, caem. Quantas vezes você tentou dar um passo mais rápido e as suas pernas bateram e você quase foi ao chão? Ansiedade em chegar em algum lugar é tropeço para mim não chegar. E nós vemos na Bíblia um exemplo, dentre tantos, sobre a ansiedade. Deus fala com Abraão em Gênesis 12:4. Abraão tinha 75 anos aproximadamente, falando que ele ia ser pai de multidão, falando dos propósitos dele. Promessa de Deus para Abraão, Gênesis 15:4. Você terá seu próprio filho. Ele já tinha mais de 75 anos. E aqui vem a decisão tomada errada. A ansiedade em querer ter um filho. Gênesis 16:2. A sua esposa fala para ele: toma a minha serva e vamos viver o propósito, vamos viver o plano. Consequência disso, Ismael nasce. Abraão tinha 86 anos. 11 anos se passaram desde a promessa, mas ainda não era o tempo. A ansiedade fez nascer alguém que não era a promessa de Deus. Gênesis 21:5, aí vem a promessa. Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Aproximadamente 25 anos se passaram. E nós já queremos. Deus nos deu uma promessa ontem. E nós já queremos viver a plenitude dela hoje. Querendo viver a plenitude dela hoje, a ansiedade me consome. A ansiedade me consumindo, eu tomo decisões erradas. Eu colho coisas erradas. Nós sabemos na história a guerra que há. Dor, aflição e tristeza são resultados de uma decisão baseada em ansiedade. Você já provou uma fruta antes do tempo? Você pode comer. O seu desejo de ter a fruta vai ser suprido. Mas a qualidade, se tivesse esperado a estação certa, você não vai ver. A laranja vai estar azeda. E você não vai conseguir aproveitar o suco maravilhoso. Você pode viver parcelas daquilo que Deus tem. Nós podemos viver parcelas daquilo que Deus tem. Mas nós não viveremos a plenitude se nós nos movermos em ansiedade. Nós não viveremos a totalidade se nos movermos em ansiedade. Outros exemplos: José, 17 anos, teve um sonho. José viveu o sonho quando tinha 30 anos. Jesus, com 12 anos de idade, estava no templo, ouvindo e perguntando. Jesus, com 30 anos, o pai falou: este é o meu filho, em quem eu me comprazo, em quem tenho alegria. Se passaram, 8 anos se passaram.
José, 17 anos se passaram. Eu sei que as coisas estão rápidas. Eu sei que as informações estão rápidas. Mas o processo de Deus na nossa vida, ele não deve ser negligenciado. A ansiedade em você viver o teu propósito não pode se tornar um impeditivo de você vivê-lo. Esse obstáculo a gente precisa superar, para que sim nós possamos chegar até o final. Nós oramos, nós declaramos e nós cremos que nós estamos vivendo uma época de transformação e avivamento. Nós oramos, nós cremos e declaramos que todos aqui são as pessoas que vão tomar lugares de influência. Nós cremos nisso, você crê nisso, mas obstáculos vão se levantar e você precisa superá-los. A falta de amor precisa ser superada. A falta de identidade precisa ser superada. O medo precisa ser superado. A insegurança precisa ser superada. A ansiedade precisa ser superada. Esses são alguns dos obstáculos que nós vamos encontrar, mas que não vão nos parar. Mas eles não irão nos parar. Depende da resposta que nós ficarem na nossa frente. A resposta que nós vamos dar quando eles se levantarem é o que vai nos garantir viver ou não viver o propósito. Quando nós ignoramos essas eventuais dificuldades, esses desafios, quando nós não confrontamos ele com a verdade da palavra, nós bloqueamos o acesso de ajuda. Nós bloqueamos porque eu não reconheço que ele é um problema. Quando eu não reconheço que eu tenho um problema, um obstáculo, eu também não reconheço que eu preciso de ajuda. E Deus não vai ajudar, porque eu não reconheci que eu preciso dele. Os obstáculos precisam ser reconhecidos. A pergunta inicial, o que tem feito eu me distanciar e eu não viver o propósito, é uma pergunta que precisa ser feita. É uma pergunta que precisa estar na nossa mente, para que nós tenhamos a resposta e ajuda de Deus. Como que Deus vai responder a algo que eu não tenho dúvida? Que eu não faço a pergunta para Ele? Como que eu farei uma pergunta para Ele se eu não reconheço que eu tenho uma dificuldade? Uma coisa chama a outra. A construção do pensamento para superarmos esses obstáculos, ela é lógica, ela é simples, mas também ela é negligenciada. Pessoal do Wave Music, por favor, tomem seus lugares. Vamos ficar de pé, e a gente assim acredita que já vai acabar. Pessoas maduras. A sociedade ela vai ser influenciada por pessoas maduras. Pessoas maduras têm a sua mente transformada pela palavra de Deus. Pessoas maduras que irão transformar a sociedade têm os seus pensamentos e obstáculos transformados e superados pelas verdades da palavra de Deus. Estudiosos do comportamento humano, eles reconhecem que existem 3 agentes na formação do nosso comportamento. 3 agentes.
primeiro deles, o ambiente. O ambiente, ele envolve todas as nossas experiências. Se eu vivo em um ambiente de medo, insegurança, falta de amor, eu serei moldado por isso. Se eu vivo em um ambiente 100% natural, eu serei 100% científico. Agora, se eu vivo em um ambiente sobrenatural, o sobrenatural vai mudar o meu comportamento. Outro fator que também é um agente de transformação em nós é a genética. Histórico de emoções frágeis, histórico de pessoas com medo, não fazem mais parte da nossa vida. Paulo fala que em Cristo nós somos uma nova criatura. Se a nossa genética, se na nossa família nós tivemos pessoas que viviam com medo, com insegurança, com ansiedade, em Cristo eu sou uma nova pessoa. O medo não me... A insegurança não move mais o meu comportamento. E o terceiro e mais importante agente de transformação, nós mesmos. Não adianta eu estar exposto em um ambiente sobrenatural. Não adianta eu saber que eu sou uma nova pessoa em Cristo, se eu não tenho o senso de pertencimento em mudar o meu comportamento, em viver o meu propósito. O propósito é de Deus e Ele entregou para você. No momento que Deus entregou para você, o propósito passa a ser seu. Você precisa ter o senso de pertencimento desse propósito. Ele é meu. Você precisa guardar aquilo que Deus te deu. Quantas vezes nós guardamos com tanto carinho um presente que nós ganhamos de alguém, mas nós não guardamos o propósito de Deus com carinho. Eu volto a falar, o nosso propósito é para nós, mas é para outras pessoas. Se a compreensão de vivermos o nosso propósito não passar por servir as pessoas e amá-las, eu não vou protegê-lo, eu não vou guardá-lo, eu não vou vivê-lo com intensidade. Se o meu propósito é ganhar pessoas para Cristo, se o meu propósito é que nações sejam alcançadas, e Deus me chamar para uma linha dentro dos cenários possíveis, lá eu compreender que eu vou ganhar as pessoas também, eu estou perdido. Se Deus te levar para um lugar de influência, e essa influência não for direcionada para o reino, o nosso propósito está se perdendo. E aqui a gente vem querendo compartilhar esses obstáculos que nós precisamos vencer. Nós precisamos vencer. Como eu comentei, eu não estou aqui
falando algo que eu também não passo, eu passo por isso também. Se a palavra de Deus não vir todos os dias para renovar a minha mente, eu posso ficar no meio de um obstáculo. E eu acredito que você também. Se você não renovar e declarar todos os dias. Salmos 1 e 3 nos fala de uma pessoa que vive com intensidade o seu propósito. Ele é como uma árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. As suas folhas nunca murcham, e ele prospera em o momento que nós tomarmos as nossas decisões, no momento que nós crermos com mais convicção, nós iremos superar as nossas dificuldades e nós passaremos para o próximo nível. Os obstáculos não são para fazer-nos parar, mas para que nós possamos passar para o próximo nível que Deus tem para as nossas vidas. John Robert, ele fala: o céu inteiro está esperando para ajudar aquele que descobre a vontade de Deus e faz. O céu inteiro espera que nós venhamos superar os obstáculos e viver aquilo que Deus quer que nós venhamos viver. John Chapman fala: tenha bom ânimo. Deus é mais forte que o diabo e nós fazemos parte do time vencedor. E eu quero encerrar para nós orarmos com o texto de João 20 e 21. Superando os obstáculos. Eu quero que você guarde esse versículo, João 20 e 21. Jesus dizendo: paz seja convosco. A vocês. Pai me enviou, eu envio vocês. Assim como o Pai enviou Jesus para cumprir o propósito e nós vivermos uma vida com Ele, a minha oração nessa noite será para que você seja enviado para viver o seu propósito. Aquilo que Deus te entregou precisa ser compartilhado. Aquilo que Deus te entregou, pessoas estão esperando. Aquilo que Deus confiou para você é resposta de oração de alguém nessa noite. Pare perante os obstáculos. O diabo só ganha lugar aonde nós não tomamos. E todos os lugares de influência são nossos. Deus falou que nós iríamos reinar em vida.
A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo, a mente mais brilhante. A palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus é criativo. A palavra de Deus diz inúmeras verdades. O Espírito Santo fala muito ao nosso coração, mas muitas vezes os obstáculos nos param. Não pare, por favor. Por favor, não pare. Faça parte daquilo que Deus está fazendo. Por favor, faça parte daquilo que Deus está fazendo. Seja realmente um agente de transformação. Viva o seu propósito. Se entregue ao seu propósito, para que nós possamos chegar no final da carreira e ouvirmos do Senhor: filho, servo bom e fiel, entra. Use os talentos que Deus te deu. Use as ferramentas que Deus te deu, os sonhos que Deus te deu, os planos que Deus te deu. Não pare. Enquanto nós paramos, o inimigo avança. Mas enquanto o inferno não irão, o inimigo recua. As portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Isso significa que ele já está recuado.